Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, na semana passada nós ouvimos a exortação de Pedro para nos submetermos àqueles que foram colocados por Deus em posições de autoridade na sociedade, no Estado, governo. A instrução de Pedro sobre como viver o Evangelho continua em nosso texto, aqui no final de 1 Pedro capítulo 2. E na próxima vez, se Deus quiser, nós vamos ouvir sobre o que Pedro tem a dizer sobre o relacionamento entre marido e mulher. Mas essa noite agora, nós vamos considerar o que alguns podem considerar um relacionamento bastante mundano. Um relacionamento que pode não parecer, à primeira vista, muito espiritual. E esse relacionamento é o entre o Senhor e o servo, entre empregador e empregado, entre chefe e funcionário. E como nós vamos ver, esse assunto de fato tem tudo a ver com o Evangelho. E Pedro está se dirigindo a um grupo muito específico em 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Porque ele não usa a mesma palavra que o Novo Testamento usa geralmente para falar sobre nosso relacionamento com Cristo. Quando nos outros livros do Novo Testamento fala sobre escravos ou servos de Cristo, que nós somos escravos ou servos de Cristo. A palavra que Pedro está usando aqui nesse versículo é especificamente relacionada a empregados domésticos. Então essas eram pessoas que não eram livres, mas tinham uma tarefa, um trabalho específico. E geralmente um escravo podia ser alguém que trabalhava na agricultura, nas minas, nos campos, diversas outras tarefas. Mas o escravo, o oikotes, que Pedro diz em grego, trabalhava numa casa, servindo a uma família mais rica. E essa forma de escravidão ou servidão não era necessariamente uma situação horrível para o servo, para o escravo. E quando nós pensamos em escravidão, geralmente nós pensamos no que nós aprendemos sobre a escravidão racial, que é quase universalmente retratada de forma negativa. Mas a posição do servo doméstico podia ser positiva ou negativa. Depende do tipo de pessoa para quem o servo estava trabalhando. E alguns podiam se encontrar como servos domésticos numa boa casa, com uma boa família, um bom mestre, um bom dono de casa. E sim, claro, teria que fazer trabalho árduo, mas onde eram bem tratados, cuidados, tinham segurança e podiam viver uma vida decente, de paz, de segurança. Mas claramente também haviam situações que não eram nem de longe tão positivas. Havia senhores bons e gentis, como diz Pedro, mas também havia os perversos. E a vida nunca era fácil para um servo doméstico, mas às vezes podia ser genuinamente terrível. E você pode imaginar como era ficar preso numa posição como essa. Talvez você já tenha passado por algo parecido na sua vida. Ter que ir trabalhar dia após dia, semana após semana, para uma pessoa que se trata com desrespeito, falta de respeito, que se aproveita de você, que basicamente não se trata como um ser humano, criado à imagem de Deus, deveria tratar outro ser humano. Mas em nossa sociedade, de modo geral, você pode até ter dificuldades no trabalho, mas nunca vai passar por uma situação tão difícil quanto a situação de um empregado doméstico, um escravo doméstico, que simplesmente não podia ir embora.
Agora vocês devem se lembrar que na semana passada eu enfatizei o fato de que a fé cristã é a fé anti-revolucionária. Isso é verdade em termos políticos, mas é igualmente verdade em todas as esferas da sociedade. E aos escravos, Pedro não pregou uma mensagem de levante, de se une para se revoltar contra o sistema, de destruírem o sistema e recomeçarem do zero. Isso não foi a mensagem de Pedro. Não. Ele instruiu os seus leitores sobre como deveriam viver na situação em que se encontravam. Ele também não limita essa instrução àqueles que tinham bons senhores, bons mestres que os tratavam bem. Não. Essa instrução era destinada àqueles que tinham bons senhores, mas também àqueles que tinham senhores aos quais Pedro se refere com palavra forte, como perversos. Sujeitem-se a eles com todo o temor, ele diz. E nossa tradução aqui está correta, com temor. E Pedro usa aqui a mesma palavra, é muito interessante isso, a mesma palavra que ele usou no versículo 17 em relação a Deus. Ele disse, temam a Deus. E agora ele diz, sujeitem-se aos seus senhores com todo o temor. Em outras palavras, sejam humildes, sirvam obedientemente e sirvam com absoluto respeito. Mas então, será que ele faz algum tipo de promessa àqueles que serviram seus senhores dessa maneira? Será que ele diz como algo como, eles os tratarão melhor, o Senhor os livrará da sua situação ruim, e tudo vai ficar bem? Pedro diz isso? Não, ele não diz nada disso. Pedro é realista. Ele não vive no mundo de fantasia, nem encoraja seus leitores a viverem em tal mundo, esse mundo de sonhos que muitas pessoas habitam. A palavra de Deus nos dá uma visão realista deste mundo, o mundo caído. Não o tipo de propaganda enganosa que tantos pregadores usam para atrair multidões. Não, ele diz isso. Você pode ter que sofrer injustamente. Você pode ter que suportar sofrimento, mesmo quando faz o bem. Essa é a vida. Vivemos em um mundo caído, precisamos entender o que isso significa para nós, para o mundo, para a sociedade, para o trabalho, para tudo. Significa que a vida nem sempre será agradável. Aliás, pode haver momentos em nossa vida em que ela se torna extremamente desagradável, a ponto de parecer insuportável. E isso não deveria nos surpreender, embora muitas vezes parece fazer isso mesmo. E muitas vezes os falsos mestres, os lobos em pele de cordeiro, querem que você acredite no contrário. Mas desde o princípio, durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem era clara. Jesus disse, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. As palavras do Senhor em Mateus capítulo 10. Também em Lucas capítulo 6, 22 e 23, ele disse isso, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais
com os profetas. Até o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, deixa claro que de forma alguma a experiência do sofrimento deve ser uma surpresa ou um choque para aqueles que seguem a Cristo. E vamos abrir nossas Bíblias a 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque Pedro aqui está ecoando as palavras do Senhor em termos até mais fortes. 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando. Não se surpreendam, diz Pedro, como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês. Estejam preparados, estejam prontos. Isso vai acontecer. Não há propaganda enganosa aqui. Mas o sofrimento de que Pedro fala aqui em nossa passagem, nosso texto, não é necessariamente a perseguição por causa de Cristo, por seguir a Cristo. Pode simplesmente significar ser maltratado por uma pessoa má. Mas Pedro diz que se você pecar e for açoitado por isso, digamos, se roubar o seu senhor, ou for descuidado com os seus pertences, ou fizer um trabalho mal feito, se estiver apenas tentando se safar com o mínimo possível no seu trabalho, se estiver realmente enganando o seu senhor, seu chefe, isso Pedro diz, isso não lhe traz nenhum mérito. Mas, se você trabalhar arduamente, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, se for um servo honesto, se não for preguiçoso ou descuidado, mas trabalhar conscientemente todos os dias da semana de trabalho, e mesmo assim, fazendo todas essas coisas, for maltratado, isso, diz Pedro, é uma graça aos olhos de Deus. É grato aos olhos de Deus. Você está seguindo os passos do Salvador. E Pedro nos apresenta aqui o Senhor Jesus como o exemplo perfeito, antes de tudo, de obediência e fidelidade. Ele não cometeu pecado. Ele nunca disse uma palavra enganosa. Ele foi insultado pelos homens, mas nunca retribuiu mal por mal. Ele sofreu injustamente, mas nunca ameaçou aqueles que causaram esse sofrimento. Ele continuou a confiar-se naquele que julga com justiça. Em outras palavras, irmãos, ele viveu conforme, em obediência às palavras e à palavra do seu Pai. A vingança pertence a mim, diz o Senhor, eu retribuirei. Portanto, não busque vingança, a palavra diz. Não faça justiça com as próprias mãos. Não pense que isso seria um bom caminho para seguir. Não imagine, nunca imagine que você pode ser o executor da justiça, que pode empunhar a espada, porque a espada não lhe foi confiada. Você não pode esperar ser sempre tratado com justiça ou receber justiça sempre nesta vida. A vida não é um filme, não é uma novela. Às vezes os ladrões vencem. Às vezes os perversos conseguem escapar impunes de suas maldades por toda a sua vida e parece que nunca são responsabilizados. É a vida real.
Mas isso não significa, irmãos, que Deus, se isso acontecer com você, isso não significa que Deus o odeia. Não. Não significa que Deus se esqueceu de você. Não. Não significa que não há sentido em servir a Deus, porque tudo vai dar errado de qualquer maneira. Viver pela fé significa enfrentar as provações, experimentar os desafios, lidar com o sofrimento dessa vida e perseverar. Fé significa confiar que Deus é quem julga justamente, com justiça. E a fé é sempre acompanhada pela obediência demonstrada por nosso Salvador. Viver a fé significa viver a semelhança de Cristo, confiando na sua palavra, confiando que Ele é o que Ele diz. E o que Ele diz é verdade. Confiando que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem eterno daqueles que são chamados segundo o propósito da sua vontade. Isso, irmãos, é possível, graças ao que Cristo realizou por nós em nosso lugar. O sofrimento de Cristo é semelhante ao nosso sofrimento em alguns aspectos, alguns respeitos. Às vezes temos que sofrer injustamente, assim como Ele sofreu. Ele enfrentou o seu sofrimento não apenas como a segunda pessoa da Trindade, o eterno Filho de Deus, mas também como nosso irmão, também como um ser humano, com todas as fraquezas físicas da natureza humana. O sofrimento que Ele experimentou foi significativo e real. Nós partilhamos desses sofrimentos, como nós temos ouvido nos sermões de catequéticos, nos cultos matutinos, e partilhamos desses sofrimentos porque nós estamos unidos a Ele pela fé. Ele era como nós em todos os respeitos, exceto no pecado. E nunca devemos esquecer isso, como nós, sofrendo. Então, podemos dizer que o sofrimento de Cristo, por um lado, tinha coisas em comum com o nosso sofrimento. Ele pode se identificar com o nosso sofrimento. Mas, por outro lado, o sofrimento dele teve uma natureza completamente diferente do que qualquer sofrimento que nós possamos enfrentar nessa vida. Qualquer sofrimento que você esteja enfrentando, talvez nesse exato momento, seu sofrimento não redime você nem ninguém. Você sofre como pecador, que merece muito pior do que experimenta nessa vida, por pior que possa parecer. Ele sofreu em nosso lugar, algo que nós nunca podemos fazer. Ele levou os nossos pecados em seu corpo sobre um madeiro, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Nós ouvimos que Pedro escreveu isso. Nossas feridas não podem curar ninguém, mas pelas feridas dele nós somos curados. Ele sofreu o justo pelos injustos, nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É por causa desse sofrimento, juntamente com todas as outras partes da sua obra redentora, sobre as quais nós temos falado ao longo dos últimos domingos, nos sermões catequéticos, é por causa disso que podemos enfrentar o sofrimento desta vida, que podemos lidar com ele, e que podemos de fato nos alegrar no meio do sofrimento. Nele nós somos adotados como filhos, como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos nele uma herança preciosa,
E o caminho para receber essa herança não necessariamente será um mar de rosas. Mas se seguirmos um caminho difícil, com fé, essa fé se tornará evidente na forma como enfrentamos o sofrimento que teremos que enfrentar. E agora, tudo isso não significa que precisamos ser estoicos. Os estoicos, eles eram um grupo de filósofos gregos que acreditavam que nós devemos esconder tudo e ficar firmes diante de tudo, não expressar emoções. Então, não significa que nunca podemos expressar ou falar sobre nosso sofrimento, que precisamos manter nosso sofrimento escondido, que precisamos simplesmente passar a vida fingindo que tudo está bem, quando na verdade não está. Isso é um jeito triste de muitos cristãos, de fato, porque pensam que devem esconder o sofrimento. Mas lembre-se disso, irmãos. Nós somos chamados a carregar os fardos uns dos outros e ajudar uns aos outros, encorajando uns aos outros. E nós simplesmente não podemos fazer isso se não soubermos do fardo do nosso irmão, da nossa irmã. E os Salmos também, como já ouvimos muitas vezes, os Salmos nos fornecem muitos exemplos do sofrimento humano. E Deus, por meio dos Salmos, nos encoraja, como um povo da aliança, a clamar a Deus por alívio, por socorro, em meio do nosso sofrimento. Mas isso significa, irmãos, que não podemos ser o tipo de pessoa que passa a vida inteira se lamentando. Devemos não ser estoicos, mas também ao outro lado. A pessoa que diz, ninguém nunca passou por algo tão ruim quanto eu. Ninguém sabe o que eu estou passando. Todos deveriam ter pena de mim, porque eu tenho que suportar tanta coisa. Irmãos, não é assim que nós devemos viver a vida de fé. E não é assim que o sofrimento como cristão deve ser. Nossa fé coloca nosso sofrimento na sua perspectiva certa, apropriada. Nossa fé nos lembra que nosso Salvador, Ele sofreu para que fôssemos libertos do pior sofrimento imaginável, o sofrimento eterno que merecemos por natureza. Nossa fé nos permite a nos alegrar, mesmo em meio do sofrimento, porque sabemos que temos todos os motivos para nos alegrar. Isso é a verdade, independentemente do tipo de sofrimento ou tristeza que nós estamos enfrentando. Como Pedro diz no versículo 19. Mas Pedro está focado aqui no relacionamento entre servos e senhores, e no sofrimento que ocorre nesse contexto. Então também nós devemos considerar esse contexto em nossas próprias vidas para aplicar essa passagem. Nós devemos pensar em nossa própria situação. Nós não somos, obviamente, escravos domésticos, mas todos nós temos chefes para quem trabalhamos. Como realizamos esse trabalho? Como lidamos com situações de trabalho menos que ideais? Como lidamos com empregadores que nos maltratam? Continuamos a realizar nosso trabalho fielmente, conscientes da presença de Deus? Suportamos o sofrimento enquanto continuamos a viver nossa fé na maneira como realizamos o trabalho que nos foi confiado? Colocamos em nossa mente, em nosso pensamento, colocamos esse sofrimento na sua devida perspectiva? Ou reclamamos e nos esquivamos de nossas responsabilidades, ou buscamos vingança da nossa maneira,
fazendo um trabalho medíocre, não nos esforçando, sabotando o trabalho que deveríamos estar fazendo? É assim. Consideramos que, na verdade, nós estamos trabalhando para Deus e não para o homem no final, que é Ele que nós devemos agradar. Pensamos nisso. Nós vivemos numa sociedade regida por leis trabalhistas, onde até mesmo pessoas que se dizem cristãs processam seus empregadores por acreditarem ter direito a algo, onde os trabalhadores se aproveitam dessas leis por imaginarem possuir algum direito especial, mais direitos do que seus empregadores. Meus irmãos, como cristãos, nós devemos ser diferentes e claramente, obviamente, patentemente diferentes. Nós somos servos de Cristo, unidos nele, redimidos por ele. Fomos marcados, todos nós, no nosso batismo, como diferentes do mundo, distintos, um povo peculiar, um povo escolhido, separado de Deus, sua preciosa possessão. É isso que nós somos. Isso significa que nossa vida profissional, nossa vida de trabalho, deve refletir essa diferença, mesmo em situações desagradáveis, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações árduas, difíceis de suportar. Meus irmãos, se lembram as palavras de Isaías, em Isaías 53, pelas feridas de Cristo fomos curados, como Pedro diz também. Estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora retornamos ao pastor, chefe, mestre, supervisor das nossas almas. Ele é o nosso pastor. Nós somos as ovelhas do seu rebanho. E Ele é o verdadeiro bom pastor. Ele é nosso chefe. Ele é nosso gerente. É Ele que nos esforçamos para agradar, glorificar e honrar. Não nós mesmos e nenhuma outra pessoa. Que esse seja o princípio que guia nossas vidas, no ambiente do trabalho e em todos os outros lugares. Não somente, como eu digo repetidas vezes, não somente aqui na igreja, mas em toda parte da nossa vida, incluindo no trabalho. Irmãos, que possamos nos alegrar, mesmo no meio do sofrimento, porque sabemos que há alguém que julga com justiça, e nós somos os seus amados filhos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.